Como você usa o seu tempo aqui na Terra? Você tem usado o seu tempo apenas para atender os seus próprios interesses, fazer as suas coisas, cuidar daquilo que você gosta, ou desperdiçar o seu tempo em pensamentos inúteis ou assistindo vídeos, séries, mas sem colocar em prática aquilo que Jesus te ensinou? Olha só o que está escrito em Atos, capítulo 10, versículo 15. Não faças tu comum o que Deus purificou. Deus te criou aqui para você purificar-se, modificar a si mesmo, cuidar do seu espírito. E o nosso tempo é um dos recursos mais valiosos que nós temos aqui na Terra. O nosso tempo nos foi dado por Deus também, claro, para desfrutar das alegrias aqui da Terra, para descansarmos, mas principalmente para nos purificarmos, para nos melhorarmos. Eu vejo muitas pessoas desperdiçando a própria vida, a própria existência, apenas com aquilo que é banal, aquilo que é comum. Tarefas do dia a dia, e são levados pela vida diante de tantas tarefas, de tantas obrigações que assumem, mas acabam se esquecendo do essencial, o purificar interior. Quanto tempo do seu dia você retira para realmente se dedicar e conversar com Deus? Você pode estar reclamando de uma vida em que nada funciona, nada dá certo, parece que você vai para caminhos errados porque nada flui. As coisas são muito difíceis para você, mas você só está sendo empurrado por uma vida totalmente distante do seu propósito, distante daquilo para o qual Deus te criou. Deus não te criou para ser levado por uma vida totalmente cheia de tarefas e distante dele. A melhor forma de nós descobrirmos como gastar o nosso tempo aqui na Terra é conversando com Deus, tirando pelo menos um pouquinho do nosso dia, 10 minutos que seja do nosso dia, para nos concentrarmos em uma oração que nos aproxima de Deus. Outro dia eu estava lendo um livro e tive o seguinte insight: Deus te pede para orar, não é porque ele precisa que a gente infle o ego dele, recorrendo a ele a todo instante. Não. Deus quer ter intimidade com você. Mas por que Deus quer ter intimidade com você? Ele precisa disso? Não é bem por ele, mas é mais por você. Todas as vezes que você tira um tempo para se aproximar de Deus, você sintoniza-se com boas energias, com bons pensamentos, e assim você consegue alinhar os seus propósitos de vida. Tirar da sua vida aquilo que não precisa ser feito, ocupações desnecessárias, lazeres que realmente no fundo estão te destruindo. Nós, quando estamos distantes do nosso propósito, gastamos muito tempo com pensamentos infelizes, com atividades desnecessárias, conversas destrutivas. Fazemos até coisas que prejudicam a nós mesmos. E muitas vezes prejudicam outras pessoas, porque estamos distantes de nós mesmos. Mas quando nós retomamos o caminho para Deus e passamos a nos sintonizar com Ele diariamente, nós passamos a entender a vontade dEle para a nossa vida. Nós passamos a ter uma vida mais direcionada. Nós temos que tomar muito cuidado com esse acesso ilimitado que nós temos ao telefone celular hoje. O tempo todo nós recorremos ao telefone celular para nos distrairmos, para aliviar alguma tensão. A gente recorre a ele para nos anestesiar. E acabamos achando que não temos tempo para nada, inclusive para termos um relacionamento firme com Deus, para estudarmos a palavra dele, para tirarmos 10 minutos do nosso dia para lermos algo edificante. Eu sugiro a você um desafio que eu fiz comigo mesma e depois passei a fazer com algumas amigas. Nós nos propusemos a todos os dias lermos pelo menos 6 páginas de um livro e todos os dias nós temos que escrever alguma reflexão sobre as páginas que nós lemos e compartilhar umas com as outras. E assim a gente se obriga a ler aquele livro. E nós escolhemos de forma propositada um livro que nos direciona para Deus. Então, eu sugiro que você faça com você esse desafio se você não tem hoje um companheiro, um amigo para dividir uma tarefa tão importante. Mas crie desafios para você que vão te aproximar de Deus. Com o tempo, é claro,
Se hoje você não tem pessoas que estão nesse mesmo propósito, essas pessoas vão começar a aparecer, porque a sua sintonia mudou. Mas até lá, faça sozinho, mas se proponha todos os dias 5 minutos de leitura, ou 5 páginas de leitura, 3 páginas de leitura. Quem leu 3 páginas de leitura em um ano, leu muito mais do que aquela pessoa que se propôs a ler 5 livros em um ano e não conseguiu ler nenhum. Se você dividir as suas metas em pequenas metas, você consegue realizar. O importante é você não se afastar daquilo que Deus criou você para ser. E para você entender o que Deus criou você para ser, você precisa dedicar o seu tempo a uma leitura edificante e também a oração. Oração singela, oração pura, oração que vem do seu coração. Concentrar-se nessa oração, tirar o celular de perto, tirar as distrações de perto. Por mais que talvez para isso você tenha que se fechar dentro do banheiro. Quantas vezes, quando a minha casa estava cheia de pessoas, eu precisei me trancar em um banheiro para orar. E Deus não se importa onde você está, porque isso é externo. Ele quer saber a sua sintonia interior, é isso que realmente importa para ele. Então procure. Eu duvido muito que você não tenha 5 ou 10 minutos no seu dia para se dedicar a Deus, para se sintonizar com Ele. E talvez, num primeiro momento, você se sinta forçado fazendo aquilo. Parece artificial, parece que não tem sintonia. É assim mesmo. Porque às vezes a gente passou tanto tempo distante de Deus que quando a gente volta para Ele, parece que a gente está meio sem jeito diante dele, a gente não consegue se conectar. Mas a gente precisa persistir. Persistir e fazer uma oração. Se você tem dificuldade de fazer uma oração alinhada mentalmente, faça em palavras, mesmo que você fale baixinho, mas faça em palavras. Não tem problema se ela for rapidinho, mas faça uma oração. Conecte-se com Ele. E durante a sua oração, lembre-se de conectar-se com sentimentos maiores, sentimentos que vão além dos seus próprios interesses. Eu defendo muito que nós podemos pedir o que quisermos para Deus. Podemos pedir ajuda para Deus quando perdemos um objeto dentro de casa, para Deus nos ajudar a encontrar. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Ele pode estar te ajudando aqui numa tarefinha pequenininha, enquanto Ele está ajudando uma outra pessoa necessitada do outro lado do mundo. Não vamos diminuir Deus, porque tem gente que diz que a gente não pode pedir coisas simples para Deus. Peça coisas simples no seu dia a dia. Está ali lavando louça, converse com Ele, faça um pedido. Mas também lembre-se de agradecer. A gratidão é um instrumento muito poderoso. E você tem sim motivos para agradecer. Não venha me dizer que não tem motivos para agradecer. Se você tem um telefone celular, você tem internet, se você consegue ouvir, se você consegue falar, você já tem motivos para agradecer. E comece a reparar no simples, nas coisas que você tem dentro da sua casa, no que tem dentro da sua geladeira, na água que sai da sua torneira. Comece a agradecer todos os dias. Então a sua oração pode sim se basear em pedidos simples, em agradecimentos. E sugiro também que você ore por outras pessoas. É muito poderoso quando a gente ora por outras pessoas. A gente vai aprendendo a se tornar mais solidário, mais amoroso. Então, se você não consegue orar hoje por algum inimigo, tá tudo bem. Vamos aos poucos. Comece orando por pessoas em sofrimento. Quando você estiver fazendo a sua oração, ore por pessoas que estão em hospitais, sentindo algum tipo de dor, enfrentando algum tipo de tratamento difícil. Pessoas que estão em lares de idosos, sofrendo algum tipo de tratamento desumano. Animais em sofrimento. Pense em qualquer situação que a sua oração com a energia positiva pode chegar e atingir essas pessoas. Ore também pelos outros. Com o tempo, você vai ganhando facilidades e aí sim você vai começar também a orar por aqueles que te fazem mal, como Jesus disse. Jesus nos ensinou a orar por aqueles que nos perseguem. É importante. E como eu disse, tudo que a gente começa a fazer no primeiro momento parece forçado. E se você tiver coragem, já comece hoje mesmo orando por alguém que te fez mal. Também vai parecer forçado. Mas é uma forma muito interessante e poderosa de você começar a se purificar. Quando Deus te convida a orar sempre, como eu disse, não é porque Ele precisa que você fique ali implorando para que Ele atenda os seus desejos. É porque Ele sabe que quando você está conectado, sintonizado com Ele,
as coisas começam a fluir na sua vida. Por que elas começam a fluir? Porque você começa a encontrar caminhos mais sábios de seguir. Você começa a dizer não para as coisas certas e começa a aceitar as tarefas que realmente fazem sentido para você. Você começa a ter mais clareza na vida, direcionamento. Por quê? Você acha que Deus não direciona aquelas pessoas que não oram? É claro que Ele direciona. Ele ama todas as pessoas de forma igual. A questão é que pessoas que estão distante dele não conseguem escutar a voz dele. A cabeça dessas pessoas está tão cheia de pensamentos, de coisas materiais. E quando eu digo material, não é que eu estou dizendo que a gente não pode ter preocupações com a vida material. A gente deve ter, a gente está aqui na Terra vivendo em uma experiência material. Mas as pessoas estão muito apegadas ao dia a dia, às tarefas do dia a dia, nesse sentido que eu estou dizendo. Ou enchendo a cabeça de sentimentos ruins, de pensamentos ruins, lembranças rancorosas, e elas não têm tempo de se sintonizar com aquilo que realmente importa, que é o amor de Deus. E aí elas não conseguem ouvir, a cabeça está muito cheia de barulho. Então Deus está lá falando com elas, mas elas não escutam. Quando nós mudamos a direção e passamos a ouvir a voz de Deus, ou orar, a gente passa a ouvir sim a voz de Deus. Eu falo por mim, que eu também já andei distante da voz de Deus, achando que eu tinha que fazer tudo por minha conta, que tudo tinha que ser na força do meu braço, que Deus não se importaria comigo, que Ele tinha coisas mais importantes com as quais se preocupar. Isso não é verdade. Eu estava diminuindo Deus na minha cabeça, porque Deus é gigante, Deus é infinito, Deus é amor infinito, potência infinita, inteligência infinita. Ele está em qualquer lugar, em qualquer momento. Então Ele pode sim me atender nos meus desejos e pode atender os desejos de outras pessoas. Mas por fim eu gostaria de ressaltar para você não se revoltar contra Deus quando um pedido seu não for atendido. Quando a gente fala aqui nos vídeos que um pai amoroso sabe dar boas coisas a seus filhos, na verdade foi Jesus quem disse isso. Quando um pai amoroso escuta um pedido do seu filho, ele coloca um filtro. Ele observa, esse aqui vai fazer bem para ele ou não? Vamos supor que o pai está tomando cerveja e o filho de 5 anos pede para tomar também. O que você acha que um pai sábio faz? Ele diz não. Ele até explica, isso aqui não é para criança, você não pode tomar isso. Agora, um pai que é irresponsável, o que ele vai fazer? Pegar um copo e encher. Olha que absurdo, a gente até não consegue nem imaginar uma situação como essa, mas é justamente para você entender. Ele enche o copo de cerveja e oferece para a criança. Então, esse tipo de pai não é Deus. Deus, ele sabe dizer não pra gente. Nós, às vezes, não temos maturidade naquilo que pedimos. Somos como essa criança, que pede algo que não é próprio para ela. E aí a gente precisa entender a sabedoria de Deus, inclusive nos nãos que Ele nos dá. Se você chegou até aqui, eu te peço que deixe o seu like, deixe o seu comentário sobre o que você pensou sobre esse vídeo e mande para uma pessoa que também vai se beneficiar desse conteúdo. Um grande abraço e até a próxima!